Tempos verbais são muito complexos na língua inglesa porque a gente não conhece eles direito, mas eles são muito mais fáceis de se aprender porque eles seguem um padrão. Eu sou o professor Gufo de Inglês e está começando mais um Cai no Vestibular. Galera, a parte legal é que hoje eu vou sintetizar, enxugar a nata da nata para você saber o que é importante sobre estruturas verbais para a maioria dos vestibulares. Não é a classificação, não são as regrinhas, não é a conjugação, e sim a compreensão. Sabe qual é a parte legal? A maioria das estruturas da língua inglesa, se você traduzir literalmente as estruturas, vai fazer um sentido bem parecido com o português, e você vai conseguir compreender. O importante não é a classificação, não é completar com a forma correta. Os vestibulares de inglês não costumam ficar cobrando complete com a opção correta. Isso é coisa de cursinho de inglês, mas vestibular não. Ele quer que você saiba compreender. Então, a parte importante é, se eu for capaz de traduzir e fizer sentido da forma correta, você está indo bem. E os tempos verbais da língua inglesa são muito mais fáceis que parece. Só tem um que vai complicar e hoje nós vamos falar sobre eles. Acompanha comigo. Nessa tabelinha, galera, vocês conseguem ver aqui que existem 12 tempos principais da língua inglesa, que você não precisa saber nomes, mas só para entender que eles são padronizados. Eu destaquei, claro, né, gente, colorido aí as formas mais importantes. As formas simple, da primeira linha, continuous ou progressive, que é a da segunda linha, que é o nosso gerúndio, e perfect, que, ó, dica para você, não confunda este nome de perfect que nós temos aí com pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito da língua portuguesa. Tem nada a ver. Só complica a sua cabeça. Estruturas perfect da língua inglesa são bem diferentes. Nós vamos falar aqui. Chega aqui no próximo slide. Olha só. Você consegue entender o que cada frase quer dizer? Ótimo, é isso que você precisa. Então, nas formas simple, é uma estrutura simples. Olha lá, I write a book, eu escrevo, verbo no presente. I wrote a book, eu escrevi um livro. Agora, o que eu preciso saber é que, embora o termo simple dá uma ideia de estrutura simples, forma do futuro nunca será um verbo simples porque não tem forma verbal do futuro. Você tem um auxiliar de futuro que normalmente o mais comum de se ver é o will. Lembrando que nós temos o be going to, mas o importante é você entender. Will, ele expressa futuro, acabou. Então, eu irei escrever um livro. Você pode traduzir como escreverei, mas para ficar bem mais literal, eu irei escrever um livro. Pronto. Então, a estrutura simples é o presente indicativo, pretérito perfeito e futuro do presente. Continuous, gente, é igualzinho à língua portuguesa, o gerúndio do presente, do passado e do futuro. Olha aí, ó. I am writing a book. Eu estou escrevendo um livro. No passado, eu estava escrevendo um livro. Tá vendo? I was. I am vira I was. E no futuro, I will be writing. Você vai traduzir como estarei escrevendo um livro. Posso traduzir literalmente? Pode. Faz o mesmo sentido em inglês? Sim. Basicamente é o mesmo sentido, galera. Então, eu posso sair traduzindo na minha mente para compreender? Pode, com exceção dessa estrutura aqui. Essa estrutura que confunde a sua cabeça. Ah, você está vendo aí marcado de vermelhinho agora? Olha, ó, a estrutura que parece com a forma do passado. Na verdade, a tradução é a mesma. Agora, vamos lá. O nosso encontro de hoje, para entender uma das estruturas mais complexas da língua inglesa e que, infelizmente, atrapalha a compreensão. Por quê? Porque é uma estrutura de presente, mas geralmente refere-se a uma ação de passado. É uma estrutura de presente que a minha tradução vai ser normalmente um verbo no passado. Quer ver? Olha só para cá. I have written a book. Se você for traduzir literalmente, seria eu tenho escrito um livro. Que dependendo do contexto até encaixa. Mas se eu falar assim, por exemplo, Michael Jackson has died. Michael Jackson tem morrido. Faz sentido dizer que ele tem morrido? Parece que ele morreu várias vezes. Né? Ele tem morrido com frequência. Eu tenho dormido cedo. Isso tem acontecido com frequência. Beleza, mas a tradução do presente perfeito não pode ser literal. Olha que legal, olha para a direita aqui, ó, nessa frase da direita. I had written a book, né? Aí você percebe que eu posso traduzir literalmente, eu tinha escrito um livro, e no futuro eu terei escrito um livro. Então, o que vocês precisam entender agora? O presente perfeito é um tempo verbal meio que diferente do inglês que não existe em português. Em inglês nós temos duas situações semelhantes com duas estruturas diferentes. Em português eu uso a mesma,
o pretérito perfeito da língua portuguesa. Então, I wrote a book, eu escrevi um livro. I have written a book, eu escrevi um livro. Percebe que a tradução é a mesma? Mas são duas frases. E Golf, tem diferença? Tem. E é aqui que eu quero que vocês entendam. Nosso encontro de hoje é para falar principalmente deles. Eu gastaria semanas falando de todos os estruturas verbais, mas eu sei que quem está aí e que vai fazer inglês tem muita dificuldade e alguns vestibulares cobram estruturas perfeitas com uma certa frequência. Presente perfeito costuma ser um probleminha, então vamos entender. Segue comigo aqui, galera, olha só. Primeiro, o que é o presente perfeito? É uma ação que ocorreu no passado, você está vendo aí no passado. Normalmente fala-se de uma ação que começou e terminou no passado, mas o ponto-chave é o efeito no presente. Está vendo a setinha? O que vocês têm que entender? Presente perfeito, uma ação que ocorreu no passado, mas que tem um efeito no presente. Normalmente é uma ação que começou e terminou no passado, tá? Então, se eu falar para vocês assim, eu tomei banho. Então, tomei banho e eu terminei o banho. Eu comecei e terminei. Mas qual é o efeito? Eu estou limpo. Vocês estão entendendo? Vamos almoçar? Não, obrigado. Eu já almocei. Eu almocei no passado. Efeito, eu estou satisfeito. Eu não estou com vontade de comer de novo. Beleza? Mas se eu tomei café da manhã e agora são 2 da tarde e eu não comi mais nada, aquele almoço, aquele café da manhã que estava no meu estômago, ele ainda vai estar aqui? Provavelmente não. Mesmo que tenha comido muito, horas e horas depois, cadê o efeito no presente? Presente perfeito é isso. É uma ação que ocorreu no passado e implica um efeito no presente. O principal não é a ação do passado, e sim um efeito. Em português, com ou sem efeito, é uma estrutura só. Em inglês, se eu quero falar de algo que aconteceu no passado e tem um efeito no presente, o apropriado, presente perfeito. Mas eu posso dar o passado simples. Só que o passado simples, eu estou focando na ação e não no resultado. Quer ver? Olha aqui comigo. Então, exemplos. Jane has taken a shower. Jane tomou um banho. Eu não quero dizer que ela tomou banho, eu quero dizer ela ainda está limpa. O efeito do banho continua. Quando eu falo Charles has broken the TV, Charles quebrou a TV. Ele quebrou a TV, ela ainda está quebrada. Então o efeito de quebrar a TV continua. Se eu falar Jane perdeu a sua carteira, Jane has lost her wallet, eu quero dizer que ela perdeu e continua perdida, porque a ação perder a carteira tem um efeito no presente. Claro que não é só esse efeito, pode ter outros efeitos, beleza? Mas eu estou dizendo assim, pela frase sem mais informações, subtende que continua. Golf, por que você está mancando? Eu caí da escada. I have fallen down the stairs. Eu caí da escada e eu ainda estou machucado. Percebo que todos esses casos, uma ação aconteceu no passado e pode ter sido há um segundo atrás, como pode ter sido há dias atrás. Os dinossauros foram extintos há milhares e milhares de anos atrás. Efeito, nós temos dinossauros hoje em dia? Não. Então, eles foram extintos no passado. Efeito, não temos dinossauro hoje em dia. Vocês estão entendendo? Agora, se aconteceu uma coisa no passado e mudou o efeito daquela ação, não usa-se mais o presente perfeito. Então, entenda-se que quando se usa uma estrutura de presente perfeito, fala de uma ação que ocorreu no passado e tem um efeito no presente. Esse é o foco. Então, a chave está aí. Mas por que a gente confunde muito? Porque qual é o problema dessa estrutura? A tradução literal. Porque se você traduzir, por exemplo, I have fallen down the stairs, eu tenho caído da escada, parece que eu caio com frequência. Porque eu tenho feito é uma ideia de repetição para a gente em português. Em inglês, não. Normalmente o presente perfeito está falando de uma ação simples. Lembrando que pode ser uma ação que começou no passado e continua no presente, tá, galera? Eu moro aqui nesta casa há 20 anos. Eu comecei a morar no passado, efeito, continuo morando. Pode ser só efeito no presente. Aonde que alguns vestibulares gostam de fazer jogadinha para confundir a sua cabeça? Se liga só. A diferença do Simple Past para o Present Perfect. Então, cuidado. Se eu pego a frase John has bought a car, tradução, John comprou um carro. John bought a car, John comprou um carro. Percebam que a tradução é exatamente a mesma. Mas e o sentido, Golf, é o mesmo? Não necessariamente. Quando eu falo John has bought a car com presente perfeito, ele comprou um carro em algum momento no passado, efeito. Ele está com o carro. Mas se eu falo John bought a car usando o passado simples, eu estou afirmando a compra. A frase não implica o resultado. Ele pode ou não estar com o carro. Então, qual é a dica para vocês? Presente perfeito implica um efeito no presente, obrigatório. Passado simples,
pode ou não. Cuidado que tem gente que acha, se é passado simples, ele não está mais com carro, né, Goofy? Não, ele pode estar. Pode ou não estar. O próximo exemplo. Jane has gone to England. Ela foi para a Inglaterra. Eu estou dizendo que ela foi, e se a ação está usando presente perfeito, ela foi e está lá. Cadê a Jane? Foi para a Inglaterra. Ela está lá. Mas se eu falar Jane went to England. Jane foi para a Inglaterra. Mas ela foi para a Inglaterra 10 anos atrás. Ela está de volta. Pode ser. Como ela pode ainda estar lá. Lembre-se, se eu falar has gone, foi. E qual é o efeito da ação ir? Continua lá. Mas se eu usar went, ela foi em algum momento. Detalhe para vocês, no passado simples, eu posso dizer quando aconteceu. Presente perfeito não pode dizer quando aconteceu. Ficar ligado nisso, que é uma dica importantíssima em alguns vestibulares. Beleza? Eu sou o professor Goofy de Inglês e está chegando ao final mais um Cai no Vestibular. Até a próxima, galera!